Boa tarde, pessoal. Como vocês estão? Espero que estejam bem. A partir de agora, nossas aulas presenciais vão ser um pouquinho diferentes, porque eu vou gravar umas videoaulas para vocês. Não se preocupem que eu vou tentar manter os vídeos curtos, tá? Na medida do possível, tá? Se eu conseguir não falar muito. Por quê que eu estou fazendo isso? Porque a gente só tem uma aula na semana. E estamos muito atrasados no conteúdo em comparação com as outras turmas. Então a gente precisa de um pouquinho de agilidade aí para a gente conseguir dar conta do conteúdo, tá? Então eu vou começar a passar partes dele no Classroom, através do Classroom, lá na nossa aula não presencial, até porque vocês são uma turma que sempre me entregam os trabalhos no Classroom, eu sei que todo mundo vê, todo mundo faz, então, já que vocês têm essa capacidade, vamos utilizar ela. Enfim, a gente já falou um pouquinho sobre método científico, né, que é como os cientistas fazem ciência, né, que é essa sequência aí de passos que a gente vai seguir para ter uma resposta mais confiável para uma pergunta sobre o mundo ao nosso redor. É importante que os passos possam ser repetidos por outros cientistas e esse número de passos pode variar pouco, variar bastante, dependendo da pergunta e da observação e do tipo de ciência que nós queremos fazer, mas geralmente ele vai seguir estes passos aqui: observação, pergunta, hipóteses, experimentos, resultados, conclusão e previsão. Para exemplificar, eu trouxe um exemplo do nosso dia a dia, para deixar mais claro. Então, por exemplo, observação lá, o celular não está carregando. E aí a gente se pergunta, por que esse celular não está carregando? E aí, depois da pergunta, quando eu, professor, faço uma pergunta para vocês na escola, o que eu espero de vocês? Espero uma resposta. Então, com as hipóteses não é diferente. Depois da pergunta, vem as respostas. Só que aqui no caso do método científico, a gente dá um nome mais bonitinho para essas respostas, a gente chama elas de hipóteses. Então, por que o celular não carrega? A gente pode responder isso de diversas formas, né? Porque o celular está estragado, porque a bateria está viciada, porque o carregador está estragado, porque o encaixe do carregador e da bateria está estragado, está com mau contato, enfim, a tomada está estragada, caiu a luz, acabou a luz, caiu uma árvore lá no poste e destruiu os fios de luz. Enfim, são várias hipóteses que a gente pode colocar aqui para nossa pergunta. Então, no método científico, o ideal é que a gente faça uma coisa de cada vez. Então, eu escolhi aqui a hipótese de que a tomada está estragada. Lembrando que a hipótese é uma resposta para a nossa pergunta. E ela precisa ser possível de ser testada. Por quê? Porque o celular não carrega, tá? Por que o celular não está carregando? Hipótese. Porque ele está possuído por espíritos malignos. Eu vou conseguir testar isso de alguma forma? Não vou. E se eu não consigo testar, ou seja, se eu não consigo fazer experimentos, eu não vou ter resultados. E se eu não tenho resultados, eu não vou conseguir concluir nada. E assim por diante. E aí eu fico preso aqui nas minhas hipóteses e não vai para frente. Fico preso aqui no método científico e não vai para frente. Então, por isso que é importante que a resposta seja possível de ser testada. Então, nesse caso, a tomada está estragada, a gente consegue testar. De diversas formas também, de diversos experimentos diferentes que a gente pode fazer. Pode colocar um outro eletrodoméstico lá na mesma tomada para ver, pode usar a chavinha lá que acende a luz, igual falaram na aula, pode colocar o celular para carregar em outra tomada, que foi o experimento que eu escolhi. O ideal na ciência, quando a gente está fazendo ciência, é que a gente teste todas as perguntas e para cada pergunta teste todas as hipóteses e para cada hipótese faça todos os experimentos. Porque assim, lá no final, a gente vai ter bastante dado, bastante informação, bastante evidência sobre uma coisa.
tanto evidências positivas, né, a favor da nossa ideia, quanto negativas. Mas o importante é a gente ter bastante dado. Então, voltando aqui para o experimento e para a hipótese que eu escolhi. Então, o celular, coloquei o celular para carregar em outra tomada e aí o celular não voltou a carregar. Tá? Um resultado negativo. Por quê? Não quer dizer que é uma coisa ruim. O resultado positivo não é uma coisa boa e o negativo é uma coisa ruim. O resultado positivo é quando ele concorda com a minha hipótese de que a tomada está estragada. Ou seja, se eu colocasse o celular para carregar em outra tomada e ele voltasse a carregar, isso diria para mim que era a tomada mesmo que estava estragada. Então seria um resultado positivo, concordando com a minha hipótese. Mas aqui então é um resultado negativo, porque ele não concorda com a minha hipótese de que a tomada está estragada. Eu coloquei ele para carregar em outra tomada e ele continua não carregando. Posso concluir alguma coisa disso? Não posso concluir, porque ainda não sei a resposta para a minha pergunta, ainda não tenho uma conclusão. Né? Eu só sei que não era a tomada que estava estragada. Eu preciso saber o que está acontecendo, por que meu celular não está carregando. Fazemos o quê? Voltamos para hipóteses, para formular novas hipóteses, ou escolher uma daquelas hipóteses lá que a gente já pensou. Então, aqui eu trouxe a próxima hipótese, e que na verdade era o carregador que está estragado. Como a gente pode testar isso? De diversas formas, né? A gente pode testar. A gente pode ir lá comprar um carregador novo, colocar, a gente pode emprestar o carregador do pai e da mãe, pode fazer várias coisas. Novamente, ressaltando, o ideal é que a gente faça o máximo de experimentos que a gente puder, porque assim a gente vai juntando cada vez mais dados para dar uma explicação mais robusta e mais confiável e mais próxima da verdade. Então aqui no caso, eu coloquei usar outro carregador do celular. Então fui lá, peguei o outro carregador, emprestei um carregador lá da minha mãe, botei o carregador no celular, na mesma tomada e o celular voltou a carregar. Podemos concluir, a gente já tem uma conclusão aqui. O resultado positivo é uma evidência de que a nossa hipótese está correta. Uma evidência. Aqui para o nosso caso, né, como é um exemplo bobinho aqui do dia a dia, essa evidência aqui para nós está legal, já está ótimo. Mas, né, quando a gente for fazer ciência de verdade, uma evidência muitas vezes não vai ser o suficiente. E a gente precisa fazer o quê? Pegar o método científico e passar outras perguntas, outras hipóteses, e para cada hipótese diferente, vários experimentos diferentes para ter várias evidências. Então aqui concluímos que realmente era o carregador que estava estragado. E aí quando nós temos um método científico assim bem feito, tá? um experimento legal, com hipóteses legais, uma pergunta interessante, muitas vezes eu consigo ter uma previsão sobre como as coisas funcionam e como elas vão funcionar. Geralmente a previsão vai estar relacionada com a minha hipótese e com a minha observação. Em que sentido? No sentido de que, se a minha hipótese acontecer, se o carregador estiver estragado, a minha observação também vai acontecer. Então, o celular não vai carregar. Toda vez que a minha hipótese acontecer, a observação também vai acontecer. Se o carregador estiver estragado, o celular não vai carregar. Então, vamos pegar outro exemplo aqui do método científico. Vamos imaginar que vocês vieram para a escola e foi o pai ou a mãe de vocês que trouxe vocês de carro. Na verdade, ela queria trazer vocês de carro, mas quando ela foi ligar o carro de manhã, o carro não funcionou. Né? Observação, então, o carro não está funcionando. Pergunta: por que o carro não está funcionando? Hipótese, lembrando que depois da pergunta vem as respostas. Então, uma resposta para a nossa pergunta: pode ser a bateria,
pode ser algum fio lá que tá solto. Eu não sei, eu não entendo muito de mecânica de carro, mas pode ser algum fio lá aleatório que tá solto. Pode ser a gasolina que acabou, esqueceram de colocar gasolina e aí foi bater lá a chave e não funcionou o carro. Tá? Então, escolhemos uma das hipóteses para testar. Então, vamos testar lá a gasolina. Como é que a gente faz para saber? Vamos lá no posto, pegar 1 litro de gasolina, pegar a gasolina, colocar lá no tanque e fazer o carro funcionar para ver se ele funciona. E vamos supor então que a gente teve um resultado positivo. Positivo quer dizer que concorda com a nossa hipótese de que era falta de gasolina. Então colocamos gasolina no carro, quando fizemos o carro funcionar, ele voltou a funcionar. Realmente, isso aí nos dá uma evidência, né, de que era falta de gasolina. Então, nesse caso também, uma evidência só para nós já tá bom, né? Não precisamos fazer vários testes com várias hipóteses diferentes, porque a gente já tem um resultado satisfatório para a gente, né? Para a ciência, quanto mais repetições a gente fazer, quanto mais evidências a gente conseguir, melhor. Mas aqui no nosso dia a dia não tem essa necessidade. Então concluímos que realmente era falta de gasolina e isso me dá uma previsão, né? Se a minha hipótese acontecer, a minha observação também vai acontecer. Então eu quero que vocês deem uma pausa aí no vídeo de alguns segundos para vocês pensarem que previsão pode ser essa. Lembrando que a previsão é: se a minha hipótese acontece, a minha observação também acontece. A minha observação era que o carro não estava funcionando e a minha hipótese era que ele não estava funcionando porque acabou a gasolina. Então, a minha previsão, eu espero que vocês tenham chegado à mesma previsão que eu. Se a minha hipótese acontecer, a minha observação também acontece. Se o carro estiver sem gasolina, ele não vai funcionar, né? Se não colocar gasolina no carro, o carro não vai funcionar. Então, esse é o método científico. E aí, de tema de casa, para vocês, que eu quero que vocês façam, é copiar esse método científico aí, fazer os desenhinhos bonitinhos, né? Coloca o título lá, método científico, para não ficar só uns desenhos aleatórios lá boiando no caderno. Título método científico, desenha, escreve, né, aqui os passo a passo, com as flechinhas, os desenhinhos e tal, bonitinho, e aí tira uma fotinho e me manda no Classroom. Qualquer dúvida, estou à disposição, podem mandar nos comentários lá do Classroom. Se preferir conversar em particular, pode me mandar mensagem também. A maioria de vocês tem o meu número, que vocês me mandaram lá as fotos da Ciência Cidadã, né? Então, podem ficar à vontade, tá? Tenham bom final de semana aí, um bom feriado, uma boa Páscoa. Espero que vocês ganhem bastante chocolate para me trazer uns chocolatinhos daí na nossa próxima aula, tá? Beleza? Obrigado, um abraço!